Atenção, emissoras da rede, para o top de 5 segundos. Não gosto mais de vocês, tá? Ela tá morrendo, é o despedido isso aí. Isso é uma regra do Spiritcast. Ah, tem uma boa também. Parou tudo, galera! Tudo! Ninguém mais sai de casa! Tá tudo parado! Mas para tudo não só porque o coronavírus está aí, mas porque começou o Spiritcast, ao vivo para todos os ambientes de coronavírus, de quarentena, de não quarentena. Você que ouve o nosso programa na academia, eu espero que não esteja ouvindo, porque nós estamos todos de quarentena. É isso? Exato. Você que ouve nosso programa indo para o trabalho, eu espero que você esteja trabalhando no home office. E que você continue ouvindo. O Spiritcast, graças a Deus, nos permite trabalhar de home office. Né? Os nossos chefes ainda não nos obrigaram a ir pro estúdio essa semana. Glória a Deus. As pessoas mais confinadas do estado de São Paulo estão aqui. Meu nome é Isabela Tanassovich, eu falo aqui diretamente da cidade de Catanduva. E já que nós estamos todos confinados, nós estamos aqui fazendo um paredão, né? Um paredão espírita, onde a gente tá querendo colocar as pessoas pra fora, pra ver se essa pessoa lida bem com o corona, né? Então o meu voto hoje vai pro Henrico. Oi, meu nome é Camila, falo aqui de São José do Rio Preto. Hoje eu tô aqui na quarentena, meu voto vai pro Henrico. Não é uma questão de afinidade, é porque eu não gosto dele mesmo, tá? Se não é porque... eu não tenho nada pessoal. Tenho sim. Não gosto, acho que ele ficaria melhor lá fora com o corona. Oi, eu sou o Frederico de São José do Rio Preto. E eu gostaria de votar no Henrique porque na prova do líder ele passou o pé em mim. E eu acho que ele não gosta de mim. Então, por uma questão de saúde pública, eu voto no Henrique. Bom, meu nome é Henrico. Tendo visto que nós estamos todos confinados aqui, eu vou votar em mim, porque eu não aguento mais os outros 3 participantes. Eu gostaria de ficar isolado deles. Então, se eu sair, pelo menos, o coronavírus já me abraça e já tá tudo certo. Um abraço. Se nós estamos de quarentena, eu imagino que você, nosso ouvinte assíduo, também esteja ouvindo o Spiritcast aí no dia 13 ou 30 de todo mês, no Spotify e das outras redes de streaming, ou no YouTube, ou tenha visto o nosso vídeo em algum lugar. Você sabe que tá todo mundo meio afoito, meio enlouquecido, meio apavorado por conta do coronavírus. Covid-19, essa doença que vem nos assolando, este vírus pandêmico que vem assolando o nosso mundo, né? Não é mais uma coisa só do Brasil. Como é que vocês estão aí, Camila, Fred, Isa? Tá todo mundo se virando bem com o corona? Por enquanto sim, só indo no mercado. É isso aí, evitando sair, evitando contato com as pessoas. Bastante higiene, né? Sim. Tô usando bastante álcool em gel quando eu saio, porque tá feia a coisa. Aqui em Catanduva as pessoas ainda acham que estão de férias. E eu queria lembrar que nós não estamos de férias. Não dá pra ficar brincando de ir no supermercado. A gente tem que ir no supermercado só quando realmente precisa. Mas tá tudo certo. Graças a Deus aqui não tem nenhuma suspeita. E seguimos firme, né? Confiando que vai dar tudo certo. E você, Henrico? Eu tô de boa, tô fazendo home office, tô aqui em casa, eu, a Ju e o gato. Nós adotamos mais um gato. Deixa eu contar o que aconteceu. O pessoal que tinha pegado o gato para adoção nas últimas semanas, aqui em Campinas, ficou com medo do coronavírus e começou a devolver os gatos que tinha adotado. Sim, Viu que divertido? As pessoas simplesmente adotaram o gato, aí começou a pandemia do coronavírus, aí estão devolvendo os gatos, porque não vão cuidar, porque estão preocupados com o coronavírus. Escuta aí, você que adotou bichinho, cuida dos bichinhos, amigo. Se adotou, mano, se compromete, não pode ficar devolvendo o gato adotado não, mano. E, gente, não tem nada que comprove que gato e cachorro transmitem coronavírus, tá? Você pode ficar tranquilo, não precisa abandonar o seu bichinho. Não, e eu não sei, tipo assim, esse programa ele tá sendo gravado uma semana antes de ir ao ar. Numa dessas, daqui a uma semana, já vão ter descoberto uma vacina na Grécia, ou na Colômbia, ou nos Emirados Árabes, e vai estar todo mundo salvo, todo mundo vai ter voltado ao trabalho. Mas se não, nós estamos num caos, né, gente? Vocês acham que o mundo vai acabar? O pessoal tá todo mundo falando que o mundo vai acabar, que é o fim dos tempos. Acho que o Fred tem uma boa resposta pra isso. Eu acho que o mundo não vai acabar. A gente sobreviveu a coisas piores, assim, como a peste negra, a gripe espanhola, as guerras mundiais. Então acho que a gente vai sobreviver por isso. É uma fase que vai passar, a gente só tem que ter calma. E como é que a gente lida com essa fase? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm se perguntado. Porque eu já vi algumas pessoas entrando em pânico. E assim, pessoas em redes sociais, eu já vi também pessoas próximas a mim
vindo comentar sobre tudo ter parado, né? Então, os centros pararam, as mocidades pararam, os eventos foram cancelados. E eu acho que as pessoas estão tendo dificuldade para lidar com esse isolamento. Tipo assim, eu também acho, a gente já passou por coisa pior, a gente vai passar. Agora também não quer dizer que a gente ignore, né? Eu acho que tem que tomar os cuidados aí e tal, mas também não é o fim do mundo, assim, não vai acabar o planeta, nem nada do gênero. Quando fala disso, eu lembro, acho que foi no Pinga Fogo que o Chico falou, eles perguntaram pra eles sobre a questão nuclear e tal, e aí eu falei assim, se acabar o mundo, arranja outro pra gente. Ponto final. Né? Acabou. De boas. Mas eu acho que falta um pouco de fé. Assim, eu acho que esse momento é o momento que a gente mais vai aprender a deixar o materialismo de lado e começar a se preocupar com aquilo que é realmente importante. Porque eu não vejo outro aprendizado nesse momento. A gente realmente vai começar a ver essas coisas. A Isa comentou dessa questão de fé e tal. O que tá surgindo, assim, que pelo menos eu acompanhei nas redes sociais, a gente vai fazer um recorte do movimento espírita porque é que a gente pertence. Mas... Sim. No grupo de WhatsApp de dirigentes de casa espírita, falando sobre essa questão de é agora que nós devemos ir às casas espíritas para mostrar a nossa fé, porque dentro da casa espírita nós estamos protegidos pelos espíritos e o vírus não nos contaminará. E aí teve até uma discussãozinha calorosa sobre esse ponto. O que vocês acham? Eu acho assim, a gente confia que dentro da casa espírita a gente vai ter ali a asepsia espiritual e que ninguém vai se contaminar. Só que, imaginem vocês que tudo fechou e aí a casa espírita continua aberta e aí alguém que foi à casa espírita se contamina. Pode ser realmente que essa pessoa não tenha se contaminado dentro da casa espírita. Agora, qual é o prejuízo que o espiritismo vai ter se essa pessoa que estava ali indo na casa espírita ficou com coronavírus? Porque ninguém vai saber de onde veio. Somos nós que seremos os bombardeados. E infelizmente nós já somos bombardeados, nós já somos tidos como pessoas que às vezes fazem macumba, que é bruxaria, que não sei o quê. Então eu acho que falta essa visão de que lá na frente só vai prejudicar. Pra que você vai ficar com a casa aberta, sendo que os órgãos públicos estão pedindo? Gente, então não faz o menor sentido deixar a casa aberta. Vejo assim, ó, a pessoa que tá com coronavírus e vai da casa espírita, não sei que asepsia espiritual é essa, mas não tem asepsia espiritual nenhuma, tipo... Não, eu digo a pessoa que não está contaminada e aí alguma casa continua aberta e aí essa pessoa se contamina, óbvio que vão falar que foi lá, que era o único lugar que continua aberto. Não, mas eu acho que o pior não é isso, eu acho que o pior é tipo a pessoa passar coronavírus dentro da casa espírita mesmo, isso aí que... É uma questão de responsabilidade social, independente do lugar. Eu acho que, independente de asepsia espiritual ou espírito protetor, nós somos um corpo, nós somos um biológico. Se nós estamos num ambiente que alguém esteja contaminado, nós estamos suscetíveis a isso. Se tá no centro, se tá no templo, na igreja, na rua, é você se colocar na linha de frente. Tanto faz. Você tá se colocando em risco. Você tá assumindo esse risco. Porque nós somos um pacotinho de células. Na hora que o vírus vem, ele vai contaminar e pronto, acabou. Entendeu? É assim que funciona o nosso corpo. Então eu acho que é mais uma questão de responsabilidade social com as pessoas do que outro motivo. Pô, eu acho que isso que você falou é bem importante, Camila, porque as pessoas separam muito as coisas espirituais das coisas físicas. Sim. E eu acho que é por isso que tem tanta guerra entre religião e ciência, por exemplo. O pessoal enxerga que o seu planejamento reencarnatório é uma coisa, física, química e biologia são outra coisa. E na verdade, é a mesma coisa. Tipo, o que talvez às vezes seja difícil. Até eu não vou dizer assim, pro pessoal mais novo, porque eu acho que o pessoal que ouve esse podcast, eu espero, né, tenha mais noção disso. Mas às vezes quando você vai falar com uma pessoa mais velha, ou com um cara que veio de outra vivência, é separar uma coisa da outra. Então o cara acha que os espíritos vão vir, por exemplo, você tem que ter um câncer nos 40 anos, que é aquela coisa do planejamento espiritual. Parece que esse câncer vai vir do nada. Ele vem de um planejamento, ele respeita todas as leis da química, todas as leis da biologia. Então, tipo, você pensar que o coronavírus vai ser limpo pela espiritualidade, é basicamente você dizer que Deus faz umas regras, e aí ele mesmo quebra umas regras porque ele quis, porque precisava quebrar. Tipo, não, na verdade, se o corona vem, é porque ele tem que vir, é porque ele faz parte do planejamento. Então, tipo, é aquela coisa da gente querer ser exceção da regra sempre, tipo. Não estamos falando que o corona faz parte do planejamento reencarnatório, então tudo bem sair na rua porque faz parte do planejamento reencarnatório mesmo, então beleza, então se pegar, pegou, se morrer, morreu.
Não, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Sejamos responsáveis. Essa situação vai vir, já está aqui. Estamos todos lidando com isso. Né? Vamos... Aquela coisa de, se eu tenho uma doença, eu tenho que cruzar por ela, eu tenho que não sei o que. Não, amigo, você não tem que fazer nada. Você tem que viver a sua vida. Você tem que aceitar o que acontecer com você no sentido de, se você tiver que passar, sabe? Se você pegar uma doença, você vai ter que ir no hospital. O hospital vai estar lotado. Essa é a sua aprovação. Sua aprovação não é ter a doença ou não ter. Sua aprovação é sua vida. Tipo... Eu acho legal a diferença essa questão da expiação e da prova. Isso. Expiação é aquilo que você vai ter que passar, cara. É um negócio específico seu que você vai ter que enfrentar. Agora, a provação são as conjunturas do mundo. Se agora tá no coronavírus, vamos lidar a gente vai ter que lidar com ele. Como a galera da gripe espanhola lidou com a gripe espanhola, como o pessoal da peste negra lidou com a peste negra, com a SARS em 2003 também. Então, são provações do mundo. A gente vai sendo... E nesse processo de provação, a gente vai crescendo. E se quiserem prova maior do que isso, é só pegar qualquer ícone do espiritismo. Divaldo tem um monte de doença. Sim. Chico tinha um monte de doença. E nenhum desses caras foi curado magicamente. Então não é você, sei lá, seu Aurélio, que vai... Desculpa se tem algum seu Aurélio ali. Mas que vai ser curado magicamente porque foi no centro espírita durante o período de quarentena. Se não curaram esses caras, mano... Não é você que eles vão curar. E eu gosto do exemplo, já que o Henrique citou alguns nomes, Peixotinho, ele tinha asma e os efeitos físicos dele eram de curar pessoas asmáticas, só que ele, que curava os asmáticos, não tinha a asma dele curada. Então ele viveu a vida inteira com problema respiratório, curando as outras pessoas de problema respiratório. São conjunturas da vida, a gente tem que aprender a lidar com isso. Assim, a questão não é a doença em si, porque a gente fala isso com... A gente não pode falar 100% de nada, porque, né, 100% é meio... Mas a gente fala isso com quase certeza de que coronavírus não é a última doença que vai assolar o mundo. Se a gente manter o nosso estilo de vida, outras coisas vão vir. Um pouco melhores, um pouco piores, mas vão vir. Então a questão não é nem a doença. A questão é como nós estamos lidando com essa situação. É isso que ela vem trazer pra gente. Isso. Até porque, qual é o perigo do coronavírus? Ele não tem taxa de letalidade alta. O problema dele é transmissão. Então assim, não vai acabar o mundo. Também não quer dizer, então a peste negra foi muito pior, não sei o que. A gente não tá falando o que é pior ou o que é melhor. Você tem que cuidar tudo. Só que assim, a gente não pode achar que o mundo vai acabar só porque deu uma doença que nunca dava. Senão a gente começa a ficar com ansiedade, com nervosismo, sem necessidade. Aí a gente vai pro mercado e xinga a pessoa, grita com o colega, fica brabo, briga com o familiar. Mano, sabe, não vai acabar o mundo. Também não é pra gente ficar tranquilo, mas também não é pra gente ficar nervoso, né? De, vai morrer todo mundo. Mas assim, que a gente se prepare, porque... Complementando isso que o Henrique falou, apesar de saber que vamos ter que passar por essa doença, isso não significa que a gente não deve se cuidar. Exato. Porque se eu não faço aquilo que os órgãos de saúde estão pedindo para que eu faça, eu vou começar a prejudicar não só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta. Sim. Então, assim, você pode ser o tipo de pessoa que não liga se vai morrer, porque você sabe que a vida é eterna e que a vida vai continuar e tá tudo bem. Então, você não liga para sua morte. Você tem pais, filhos, avós, e essas pessoas, elas podem ficar contaminadas também. E se você não se importa com a sua vida ou com a sua morte, pode ser que essas pessoas se importem. E pode ser também que essas pessoas, elas sofram de uma maneira que você não está prevendo. Então eu acho muito importante que a gente realmente se previna, como todo mundo aqui falou. Porque Deus vai me salvar só porque eu sou espírita, só porque eu sou evangélico, só... Não! A sua religião não vai mudar se você vai passar pelo corona ou não vai passar. Isso aí que a Isa falou, tipo, de você, se você não tá se importando de viver ou morrer, cara, cuidado com esse pensamento aí. Isso aí não é uma coisa divertida de se pensar. Se você tá tratando a sua vida como um jogo de bingo, cuida se não tem alguma coisa escondida aí no meio, porque não é normal ou natural a gente pensar na nossa vida como, se eu morrer tudo bem. Isso aí geralmente tem alguma causa aí, dá uma olhada aí. Terapia, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, sei lá.
nota de esclarecimento, tá? Tem muita gente falando assim, mas a dengue mata mais, tuberculose mata mais. É só pra gente entender. Sabe o que mata mais? Acidente de carro. Acidente de carro mata mais. E ninguém aqui tá falando pra você não dirigir mais. Exatamente. É só uma questão de entendimento. Imagina todo mundo pegando o coronavírus. Só que não tem só o coronavírus. Tem uma galera de doença. Tem a dengue, tem o zika. Tem a galera dos acidentes de carro. Tem a galera dos acidentes de infarto. Imagina tudo isso cair no hospital. Não tem gente suficiente pra atender tudo isso. O problema do coronavírus vai matar porque não vai ter gente pra atender. Não vai ter leito. Se você acha, eu estou provando a minha fé, eu estou fazendo... Mano, você tá sendo idiota, você tá botando a vida das pessoas em risco. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Exato. Assina meu nome embaixo aí. Manda o contra-cheque aqui pra casa. Você ficou triste com o que eu falei. Porque assim, meus pais estão lá no Rio Grande do Sul, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. Eu tô aqui e eles estão lá. Aí eu fico pensando assim, se algum de 18 anos chega e diz assim, mas eu não vou morrer e passa coronavírus pra minha mãe, que vai morrer a minha mãe. Exato. Exatamente. Não vai ser o cara de 18 anos, sabe? Por favor, não visitem meu pai. Meu pai é grupo de risco, tá, queridos? Não quer visita. Deixa ele quieto. Ninguém, não visita pai de ninguém. Fica na sua casa. Gente, fica em casa. É muito sério, fique em casa. Fica em casa. Esse negócio de ficar em casa, eu tenho algumas coisas pra falar. Que eu fiquei pé da vida essa semana. Porque eu e o Fred, a gente foi semana passada no mercado. Cara, tava um negócio absurdo. Era 3 horas da tarde, o mercado lotado. Aí eu tava conversando com a moça do caixa e falei, nossa, tá lotado, né? Ela falou assim, não, fia. Tá de boa hoje. Você tinha que ver domingo. Você não conseguia andar sem bater em alguém. E ela falou que só no caixa dela, ela passou 120 compras entre 800 e R$1.000 cada uma. Meu Deus. De onde esse povo tá tirando dinheiro? Sei lá. Pensa nas pessoas que não têm dinheiro, sabe? Não tinha o papel higiênico acabando, ovo acabando, batata, cebola, álcool gel, tudo. Fica tranquilo que a espiritualidade não vai ver se você tem papel higiênico antes de te ajudar ou não. Eles não se importam com isso. Eu acho que essa é a grande questão. Chegou um vírus que obrigou todo mundo a ficar dentro de casa e ao mesmo tempo ficar unido. Ele mostra pra gente que a gente precisa pensar no outro. Não adianta você ir no mercado estocar comida, não adianta você pegar 20 mil álcool gel e tentar vender na Amazon por $70. Pensa no outro. Esse vírus tá mostrando pra gente que a gente tem que pensar no outro. Voltando ao que o Henrico falou, que a espiritualidade não vai ficar olhando se você tem papel higiênico em casa antes de te ajudar. Ela não vai mesmo, mas vai com certeza observar se você pensou naquela pessoa que não tem dinheiro para fazer uma compra imensa para passar 1 mês, 2 meses em casa, e se o seu papel higiênico a mais que tá na tua casa fez falta na casa dessa outra pessoa. Porque, gente, é o que a Camila falou, tem que pensar no próximo. Cara, a doméstica que ganha R$900 no mês, ela não tem R$900 guardados para fazer uma compra, ela vai ter que juntar moeda para poder, no supermercado, comprar um papel higiênico daqueles pacotinhos que tem 4. Sim. E não daquele que tem 24, que é com certeza esse que você tá levando pra sua casa. Gente, é consciência. Se cada um pega um pouquinho, sobra pra todo mundo. Exato. É dividir. Isso, sabe? não é uma questão... Exato. É tipo, as pessoas transformaram o coronavírus ou qualquer tipo de pandemia num salve-se quem puder, numa questão de sobrevivência. Não é uma questão de sobrevivência. É uma questão de relaxa que todo mundo sobrevive, mas a pessoa não quer relaxar. O cara quer garantir o dele. Se talvez as pessoas tivessem tranquilidade de comprar só o que vão consumir, ninguém precisaria ficar afoito, ia estar todo mundo com comida garantida, tranquilo, e talvez isso fosse só uma questão de ficar em casa. Agora não é uma questão de ficar em casa, está se tornando, não se tornou ainda. Não percamos as esperanças. Uma questão de assim, ou você vai no mercado logo, ou você não vai ter carne. Sim. A gente paga aqui 10, 11 reais em 30 ovos no mercado. Essa semana já tava 16. Tipo, as coisas estão subindo e o negócio tá ficando mais caro e você não acha coisa pra comprar e é absurdo. Gente, transportadora tá parando. O supermercado que você compra não vai ter reposição de estoque num período curto. Não vai. Isso vai faltar. Pode ser que você se mate de comer os seus ovos ou a tua batata ou qualquer coisa. E aí, até você vai precisar disso depois. Só que aí você vai voltar no mercado daqui a 1 mês e não vai ter. Não vai ter. Porque se você tivesse comprado menos e todo mundo tivesse comprado menos, você ainda teria muita coisa no mercado para comprar. Mas não. Gente... É só questão das pessoas se ajudarem e pensarem no próximo. É só isso. A gente podia estar achatando a curva. Em vez de achatar a curva, a gente está tentando garantir que a gente está no início. Só que se todo mundo acha que está no início,
a gente chega no meio da curva. E aí já era. Se você não sabe de que curva eu estou falando, Pesquise. vai procurar também. E aí eu quero fazer uma pergunta aí, já que a gente tá falando disso tudo, desse contexto aí. E como é que fica essa questão de ir ou não na casa espírita? O que a gente pode fazer? Não vai! Sim. Eu queria citar o Livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei da Sociedade. Tem uma pergunta aqui que vai parecer meio contraditória, mas eu quero explicar. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A gente tem que entender que a gente não tá indo contra essa lei. A gente não tá se isolando só porque não tá indo para casa espírita. Muito pelo contrário, a gente tá saindo lá do templo de pedra para poder externar a nossa fé conosco mesmo. Sabe aquele negócio que o Fred falou num outro programa? Sobre ir pro quarto e elevar o seu pensamento para poder falar com o pai? É exatamente isso. Eu acho que esse momento não é o momento pra gente se aglomerar, mas também não é o momento pra gente ficar em casa assistindo Netflix. Você quer... Deixa meu Netflix, Isa. Vai cuidar do seu Netflix aí. Você não quer problema seu, pô. É, mano. Não Libera precisa ser pra Netflix o dia gente. inteiro, cara. A internet tá aí pra auxiliar. Vamos fazer live, vamos fazer chamada de vídeo, vamos fazer estudo, vamos ver palestra. Gente, ninguém vai deixar de conviver com as pessoas só porque não tá indo na casa espírita. E ninguém vai deixar de ter fé só por causa disso. A não ser que a tua fé seja fraca, né? Aí, beleza. A não ser que a fé do cara seja, tipo, só tenho fé quando vou da casa espírita. Mas aí você aí tem que ver tudo sua bem. fé, né, amigo? Então, Aí se tem você que só cuidar sabe dessa orar fé quando aí. você tá na casa espírita, aí eu sinto muito, né? Aí é você que tem que O melhorar. problema não é o coronavírus, amigo. Eu acho que a grande questão é ocupar a sua cabeça. Isso. Ocupa a sua cabeça. Porque aí a gente entra na sanidade, é manter a sanidade. A gente tá em isolamento, temporário, gente. Ninguém vai morar dentro de casa numa caverna pro resto da vida. É temporário. Só pelo resto do ano. Só pro resto do ano. Até setembro, Até agosto. né? Mas é temporário. Ocupa a cabeça, vê alguma coisa que você gosta. Procura coisas novas. Tipo, ou quem sabe você não aprende a costurar, aprende a desenhar, aprende a cantar, tocar um violão. Instrumento. Um instrumento, sabe? Então, eu acho que é um momento da gente olhar pra nós mesmos. Eu acho que foi tipo assim, parou, tá todo mundo louco na rotina aí, vamos parar, vamos acalmar. E agora vocês vão buscar esse tempo, tipo, vendo coisas que vocês gostam, lendo livro, vendo série, vendo filme, fazendo coisas novas. E eu acho que é ocupar a cabeça, Não, e tem esse tanto lugar que liberou videoaula, que liberou É, isso que eu ia Sim, falar. muita coisa. gente. Vai aprender uma linguagem de programação, vai aprender E, a gente, aprender uma liberou língua de nova. graça, não precisa pagar, não. Vai lá aprender de graça. Tem várias instituições confiáveis que estão liberando diversos A Harvard cursos liberou o gratuitos. curso. A Harvard liberou Gente, curso. pelo amor de Deus. Você não precisa, Pô, viu, mas isso é Henrico? meio da hora, né? Você Vocês não não acham? precisa ficar o dia inteiro vendo Netflix, tá? Você Ah, pode, eu sai gosto daqui, de Isadora, pode sai daqui, fazer Isadora. É isso. algum curso lá de Harvard, tá? Você acha que o Better Call Saul vai se assistir sozinho? Não vai. Quando a gente vai num centro religioso, né, a gente tá adorando a Deus. E aí eu separei uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 649, que é assim: em que consiste a adoração? A resposta dos Espíritos é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus da sua alma. Então é isso. E dessa questão da adoração, a gente pode trazer pra questão de adorar em casa. É que nem a gente tava falando, não necessariamente precisa ir no templo religioso. Inclusive, Jesus não ia em nenhum, né? Ele tava lá na rua, de buenas. Na questão B54 da telha, Deus dá preferência àqueles que adoram de tal ou tal maneira. E aí tem uma resposta do Livro dos Espíritos que diz que não, basicamente. Tipo, Deus prefere aqueles que adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando mal. Então, meu amigo, se você tá preocupado que você não vai poder ir na sua casa espírita, mas você tá gastando 8 salário mínimo no mercado, pensa na pessoa que só tem um. E que às vezes tem 3 filhos e tem que alimentar com um salário mínimo só. Vê se você tá fazendo bem e tá adorando Deus, ou se você tá só querendo uma prática exterior. Sim. E, gente, é o que a gente falou. Tipo, você que tá aí, eu vejo muita gente falando, não tem mocidade, como que eu vou na mocidade? Gente, faz igual a gente aqui, ó. Tamo gravando, fizemos um hangout aqui, tá um olhando pra cara do outro, conversando.
Galera, o Spiritcast, ele é antes do seu tempo. Por quê? Porque a gente tá desde janeiro. A gente tá desde janeiro fazendo o que vocês deveriam estar fazendo agora. Porque a gente não se encontra, a gente só faz videochamada, tá? Então, ó, Spiritcast à frente do seu tempo. Só queria falar isso. É porque o coronavírus começou em 29 de dezembro, né? Então a gente já foi se preparando já. Exatamente. Gente, eu acho que a mensagem é essa, cara. Tipo, ocupa sua cabeça, não pira, busca ajuda se você tá ansioso, se você tá estressado, se você não sabe como lidar com isso, que é uma situação nova, tá todo mundo confuso. Busca ajuda. Tem muita gente que tá se prontificando a conversar. Vamos lidar com isso da melhor forma possível, porque ele tá aí, vamos sofrer com consciência. Gente, vocês não acham que é mó da hora? E um monte de empresa tá, sabe, abrindo videoaula, abrindo coisa, tipo, só de estar acontecendo, eu acho que é da hora demais, cara. Tipo assim, um monte de curso que eu queria fazer, eu tô fazendo agora por causa disso, sabe? Porque eu tô mais tempo em casa. Pô, as aulas que eram mano, os caras tão dando de graça, cara. Olha que época legal pra você tá ligado nas coisas. As pessoas estão entendendo que elas podem fazer reuniões à distância. O pessoal do DM3 tá fazendo conversa também, né? Sim, todo domingo. Eu queria complementar isso que a Camila tava falando e citar aqui um livro que eu gosto muito, que é do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Terceira parte, As Potências da Alma. Tem o penúltimo capítulo fala sobre a dor. E aí tem um trechinho que diz o seguinte: a ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que é para os indivíduos. Não foi por graça a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que obrigou o indivíduo a procurar seu semelhante para se lhe associar? Foi da vida comum, dos sofrimentos comuns, da inteligência e labor comuns que saiu toda a civilização, com suas artes, ciências e indústrias. O que eu queria comentar sobre essa parte é: tudo aquilo que acontece de ruim para a sociedade é para que a gente se una cada vez mais. E se a gente não pode se unir nesse momento fisicamente, a gente tá se unindo em pensamento, a gente tá se unindo virtualmente, a gente tá aqui fazendo Spiritcast cada um na sua casa. É um momento para aprendizado e a gente precisa avaliar essa situação como um momento que vai ser bom em algum sentido. Lá na frente, a gente vai ver, assim como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, toda a revolução apareceu, a gente vai ver que vai sair alguma coisa boa. E tem essa questão da lei de destruição, né? Que é essa questão da renovação. No final tudo dá certo, gente. E assim, fiquem tranquilos, vocês estiverem ouvindo, Deus não abandonou ninguém agora, como não abandonou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas Cruzadas, como não abandonou Jesus, sabe? É só mais uma coisa que a gente tá passando. E se a gente parar pra pensar, a gente nem tá passando tão mal por isso, porque toda a tecnologia que a gente tem, ela tá sendo empregada meio que em fazer as coisas boas. Claro que não é perfeito, mas isso só serve pra acordar a gente como humanidade e pensar o que a gente tá fazendo pro próximo. Então assim, cara, relaxa, você que tá muito nervoso, que isso sirva que isso te tranquilize, sabe? Pra você pensar assim, tá ruim, claro que tá, mas não é o fim do mundo. Grava isso na sua cabeça. Tenha fé, mas faça a sua parte. Exatamente. Nossa, isso é boa mesmo. Isso vai virar uma camiseta. Outra camiseta, temos duas. E como nós sempre fazemos, vamos ler comentários dessas pessoas maravilhosas que nos ouvem, que falam com a gente, que interagem. O primeiro comentário que a gente tem aqui vem lá do Rio de Janeiro, do Thiago Brito, @Thiago com TH, _ P Brito. E ele diz o seguinte: estamos distantes, mas sintonizados no mesmo objetivo. Novas linguagens para um novo tempo, levando o espiritismo para novos corações. E ele mandou uma piscadela pra gente. É exatamente isso aí, meu irmão! Que isso, hein? O Thiago, ele tem um stand-up espírita e ele sempre divulga o trabalho dele. Ele é bem conhecido, se vocês não conhecem. Fica aí a dica. Ô, Thiago, quero perguntar uma coisa pra você que ninguém nunca me respondeu. Manda pra gente depois lá. Thiago, é bolacha ou biscoito? Ô, Thiago, no passado, esse Thiago, ele faz stand-up espírita.
E ano passado na Come, eu fiz também, tipo, cara, tinha que ter mais gente fazendo. Não sei por que as pessoas acham que o espiritismo não pode ser engraçado. Temos mais um comentário aqui, ele vem lá da mocidade Amigo Germano. Amigo Germano é daí de Catanduva, né, Isa? Isso. O centro chama Amigo Germano. E esse perfil que tá falando com a gente é da mocidade do Amigo Germano. Inclusive, beijão para vocês. É uma mocidade que eu gosto muito. Eles começaram recentemente, o trabalho deles é bem legal, porque os dirigentes lá da casa abrem espaço para os jovens, isso é muito importante. Amigo Germano Abage, A-B-A-G. E a mensagem que eles mandaram para nós, escrita, foi: precisamos nos modernizar e estar antenados, queridos jovens. E eles mandaram um emoji de dedo cruzado. É isso aí. Isso e é aí. isso aí, esses foram os comentários dessa semana. Agora vem o que, Camila? Sugestão do dia. Camila, sua sugestão para o dia. Ô, galera, eu acho que nada mais justo que nesse momento que a gente tá vivendo, eu sugeri o Instagram do Átila Yamarino, @oatila, que ele é biólogo, ele é doutor em microbiologia, pós-doutor pela USP, e ele é muito, muito, muito bom. E ele traz muita informação confiável, coerente, pra gente viver esse momento, sem fake news, tá? Então sigam o Átila. Ele tem 2 canais no YouTube, inclusive, o Átila Yamarino e o Nerdologia, que é muito legal também. Então siga lá, que Isso vale a pena. Esse aí eu acompanho. Eu queria fazer a sugestão também. São 2 espíritas e que eles estão ajudando a galera a enfrentar um pouco dessa situação de quarentena, que é o André Trigueiro. A gente já citou dele aqui, mas todo dia às 9 horas ele tá fazendo uma live no Instagram dele, que é @André Trigueiro. Também o Rossandro, ele tá com material interessante sobre essa questão da psicologia e essa fase de quarentena. Então é bastante interessante entrar no perfil deles lá, @Rossandro Klinge. Gente, a minha dica pra você que vai ficar em casa, que tá de quarentena e tá sentindo falta de casa espírita, o Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas, ele tá transmitindo as palestras, em vez de fazer as palestras que eles chamam aqui de preleção, eles estão transmitindo virtualmente todos os dias de noite. O canal deles no YouTube é CEAC, C-E-A-K Campinas. É só procurar. O canal basicamente só tem as palestras. Fica aí a sugestão pra você que tá procurando material espírita pra completar seu tempo aí. Você tá sem nada pra fazer de noite? Não fica sem nada pra fazer não, cara. Entra no CEAC Campinas e assiste uma palestra aí. O Arthur Valadares, lá no NEP Paulo de Tarso, também tá transmitindo algumas palestras ao vivo. Segue o perfil dele no Instagram. Eles estão até fazendo, tipo assim, chamando uma galera, tipo o Tato Safi, o Arthur Valadares junto. Então eles estão fazendo... A Maçã do Caminho também tava, não tava? Tá uma galera. Que é bom, né? É bem legal que isso esteja acontecendo. Não dá pra reclamar e dizer que não tem conteúdo. A minha sugestão desse dia, dessa tarde, dessa noite, é sobre um aplicativo, Kardecpedia. Lá tem todas as obras de Kardec e é um aplicativo bem interessante. Eu tô usando ele bastante nos últimos tempos. Eu uso também. Porque tá no celular, né, gente? E aí, sempre que eu preciso lembrar de alguma coisa, é só abrir o aplicativo, pesquisar o termo ou a passagem e ele já mostra pra você todos os locais onde aquilo que você digitou vai aparecer dentro das obras de Kardec. Bem legal, tem toda a codificação, mais as revistas espíritas, então recomendo bastante. A minha segunda recomendação é um Instagram que começou recentemente por conta do coronavírus, que chama @Espiritismo em Casa. Eles fazem festivais de música. Todos os dias, às 20 horas, 2 artistas se apresentam. É bem interessante. Você que curte música, fica aí essa super dica pra você. E eles têm toda a programação do mês aqui na página deles. Gente, vale a pena, porque é bem legal. E para finalizar, temos aqui aquilo que a gente começou a fazer lá no 3º episódio. Erratas. Algumas coisinhas que ficou mal explicada no último programa que a gente fez. Vou começar com um comentário que eu fiz sobre o Samuel lá de Minas. O Samuel ficou chateadíssimo. Samuca, me perdoa. É verdade. Ele não é de Sacramento, gente. Porém, eu queria falar aqui que eu falei que ele não era de Sacramento e o Cid cortou. O Cid cortou. Cid! Só isso que eu queria falar, tá? O Samuel, ele é de Patos de Minas. Patos de Minas, é verdade. Ele é de Patos de Minas. Ele é de Patos de Minas. E eu errei no último programa, me desculpa. Gente, eu queria deixar claro, viu, isso. Que o Cid, ele é zoeiro.
No programa anterior, eu disse sobre fardo pesado nos ombros leves. Gente, errei. Não é fardo pesado nos ombros leves, tá? É fardo pesado nos ombros frágeis. Isso tá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A hora que eu ouvi, eu falei, opa, errei. O errado que eu queria fazer é que a gente tinha comentado no último programa sobre o conceito da reencarnação ter vindo de muito antes de Sócrates, de Platão, e isso está no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Consideração sobre a Pluralidade das Existências, que ele fala assim, que isso vem tomado desde Pitágoras, e isso não quer dizer que esse conhecimento é espírita, mas sim que ele é um conhecimento normal, que ele vai ser descoberto pela ciência, que ele é descoberto por pensadores, por todo aquele que se propôs a tentar explicar esses fenômenos ao longo da existência. Então dizer que o espiritismo não é o dono da verdade, Sim. mas que a verdade espírita ela tem que culminar com todas as verdades. Continuando isso que o Henrico falou, também no programa anterior, nessa mesma passagem que a gente fala sobre Sócrates e Platão, eu fiz um comentário que eu não sei se ficou bem claro, mas eu só queria lembrar que o Espiritismo veio para esclarecer, né? Coisas que a gente falava que os pensadores lá da época de Sócrates e Platão, eles já tinham essa ideia. Mas a humanidade não tinha consciência disso. Então o Espiritismo está aqui para isso, para que a gente consiga compreender melhor aquilo que a gente já sabia, só que não conseguia interpretar da melhor maneira possível. Então, antes da gente finalizar com as palavras lindas e maravilhosas do Frederico Salles, queria lembrar a todos vocês que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Você consegue fazer comentários pra gente lá no YouTube também. É só procurar por Spiritcast Brasil. Gente, nós queremos muito que vocês conversem com a gente. Como disse a Camila, manda áudio, porque a gente tá esperando por isso. Então, como o Henrico falou no programa anterior, dia 13 de abril, o nosso programa vai ser sobre perrengues espíritas. A gente sabe que as comes, elas foram adiadas por conta do coronavírus, mas nada mais justo do que a gente se lembrar de tudo que acontece nos eventos. Então, se você teve um problema, uma coisa muito engraçada, se você caiu em algum evento, sei lá, você saiu rolando da escada, conta pra gente. Você saiu vomitando no ônibus. Nossa. Se você vomitou no ônibus, conta pra gente, a gente quer saber. Então manda áudio ou escreve pra gente contando sobre isso aí, que a gente vai fazer um programa especialmente sobre isso. E para finalizar, Frederico Salles, o professor famosão de Rio Preto que agora dá aula via EAD. Pessoal, o coronavírus tá aí, então pra encerrar, fique em casa e lembre-se de uma coisa. Fé no Pai que o corona sai. Beijo no coração de vocês. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos. Que assim seja. Irmãos em Cristo. Irmãos.